Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos. Hoje eu tenho um papo especial. Imagina, numa única mesa você reunir todos os tipos de experiência que o mundo da educação pode trazer. Tá achando que eu estou exagerando? Tô não. Estou aqui com o professor Luciano Sartre, estou aqui com o professor Luiz Cláudio Dallier. Estou eu aqui presente para perguntar, discutir e entender um pouco melhor sobre os desafios dessa relação entre a existência da escola e as dinâmicas do cotidiano. Afinal, é muito fácil gerir uma escola. Qualquer um faz, a educação está muito tranquilo. Olá, professores, muito obrigado por essa troca. Antes de pedir para vocês se apresentem, aquela fácil. É assim mesmo, né? Escola qualquer um cria, gere, tranquilo. Atualmente está mais difícil dirigir uma escola do que uma usina nuclear, na minha opinião. Mais complexo. Com certeza. Para você, Dalia, tá bem? Tá tranquilo assim hoje? Tocar a educação, todo mundo já sabe o que tem que fazer, afinal usou o ChatGPT, você já tem as informações, sai tudo pronto nas planilhas, não é isso? Pois é, tem gente que acha que é assim, né? E antes do ChatGPT, ô Rainha, o pessoal pensa assim, eu estudei a vida inteira em escola, passei anos e anos da minha vida na escola. Dirigir escola é moleza. Eu sei que tem gente que não acha exatamente isso, porque tinha um pouco de bom senso, né? Ou de senso, para perceber que está à frente da garotada, à frente de uma infraestrutura complexa, não é simples. A gente precisa aprender exatamente o que é a gestão escolar, né? Perfeito. Mas vamos identificar. Professor, por favor, se apresente aos nossos queridos alunos. Bom, primeiro, a alegria poder estar aqui, viu, Rainha? Muito obrigado ao Daller. Eu sou Luciano Sattler, hoje eu estou no Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais. Já fui reitor, vice-reitor, fui o primeiro pró-reitor de educação à distância do Brasil. Já fui diretor de escola e atualmente eu estou numa startup, numa EdTech, para tentar ajudar também as escolas. Então, eu tenho uma vivência que, eu vou te ser bem sincero, é maior no ensino superior, mas sempre próximo à escola. Mas eu tenho dito que só quando você é diretor de escola que você realmente entende, pode falar que entende de educação. Ensino superior é ótimo e é um grande desafio também, mas a escola, a educação básica, é um desafio realmente maravilhoso. Eu concordo e eu acho só a chance dessa troca, desse conjunto de vivências, algo muito especial. E você, meu caro Luiz Cláudio Dallier, pouco tempo de educação, observando as coisas aqui? Não, tem algum tempinho. Eu entrei numa sala de aula como professor em 1987, então tem algum tema. E sabe, Rainha, eu já fui diretor de uma escola, né? Uma escola particular. Na verdade, eu e um outro amigo, nós começamos essa escola no interior de São Paulo, em São Carlos, mas tem muito tempo. E era uma escola muito pequena, e eu fiquei pouco tempo trabalhando à frente dessa escola. Então, a minha experiência é muito ínfima, é muito pequenininha, mas com educação a gente está há bastante tempo. Eu trabalho não só como professor, mas na área de produção de conteúdo, e tenho também a alegria de ser professor no mestrado e doutorado em educação. Mas eu estou bastante feliz também, viu, Luciano, em recebê-lo aqui e aprender com você também, a partir da sua experiência como gestor, claro, muito no ensino superior, mas na educação como um todo também, né, Rainha? Com certeza. Vamos começar com esse negócio. Se a gente está falando de mundo digital, vocês já começaram aqui com um olhar para outras possibilidades para a educação. Como é que as direções conseguem hoje pensar a realidade das escolas com tanta gente imaginando que essas forças do mundo digital, da cultura digital, vão transformar tudo? Já tem gente defendendo que as escolas vão acabar, que você vai viver um outro momento. E aí você, diretor, você recebe aquele pai, aquela mãe que vai fazer a pergunta de ouro. Mas o que vocês estão desenvolvendo? Sabe nada, o conhecimento é baixinho. Mas para que vocês consigam ter a escola na modernidade, no mundo digital, e aí, o que a gente está criando, o que a gente está pensando? Tá bom. Como é que vocês veem isso? Como é que a gente entende? Dentro do fenômeno gestão, educação, experiências, como é que a gente consegue perceber essa realidade atual nas escolas?
Acho que essa é a pergunta mais fundamental e você começa por ela, né? Nós estamos em um momento de mudança de paradigma. E não é só na escola, é a sociedade como um todo. E essa mudança de paradigma vai ser algo maior e mais rápido do que foi a Revolução Industrial e muito maior e mais rápido do que foi a internet, que agora entramos na era da inteligência artificial. Só que nós ainda estamos com uma escola moldada para a primeira Revolução Industrial, que tem como cerne um negócio chamado disciplina. Ou seja, você entra na escola para aprender a ser disciplinado. E a escola, ela é disciplinar. E todos nós aprendemos nessa escola. E como é que a gente vai ensinar e criar uma outra escola, sendo que nós mesmos fomos criados num modelo anterior de escola? E aí chega o digital. E o digital chega com uma força muito grande, até uma força econômica muito grande, porque são grandes empresas que fornecem soluções as mais variadas. Hoje o Brasil tem mais de 1.500 edtechs querendo vender soluções para escolas. Né? E sem falar das edtechs, as grandes plataformas que a aceleração pandêmica nos levou a adotar, de comunicação, de ambiente virtual de aprendizagem, plataformas adaptativas, que foi um processo de aceleração. No entanto, nós estamos com pesquisas apontando que as telas, essas coisas aí, elas nos levam à chamada era da distração. Elas não cooperam necessariamente com a formação da memória profunda, que é o que se pretende principalmente com a aprendizagem. E outra coisa, ela está fora da escola, e aí vem para a escola também, afastando famílias, afastando meninos que querem negar o próprio corpo, gerando sofrimento, redes sociais, aumentando o nível de anorexia, problema de saúde mental. Então, o impacto da tecnologia hoje na escola é algo de uma grandiosidade que você vê. Ontem saiu uma notícia de que a Prefeitura do Rio proíbe, então, o uso de telefone celular pelos alunos. Tem que ficar guardado, não é só proibir o uso, tem que ficar guardado na mochila, não pode ficar à vista. Aí você pode falar, isso é radical demais? Não é, porque as pesquisas demonstram que se você está aqui, não é só criança não, nem adolescente, se você está aqui, tem o celular aqui, mesmo sem ele trazer nenhum aviso de nada, ele te distrai. E distrair significa o quê? Que eu tenho menos atenção. E a atenção é o caminho inicial da aprendizagem. Então, a motivação e a atenção, que é o que a neurociência mostra. Então, hoje, você trazer uma família para discutir o digital, quase que é um processo de educar a família. Porque se a família não usar bem o digital em casa, eu vou ter problemas com os alunos em sala de aula, porque ele já vai vir ensinado a ser distraído. Ele já vai vir ensinado que ninguém presta atenção nele, que todo mundo presta. A tela é mais importante do que ele ou do que ela. Então, hoje não é à toa, eu vou parar aqui, eu falo muito, sou professor, Fica à vontade. mas não é à toa que os grandes bilionários do mundo, ao escolherem uma escola para os seus filhos, escolhem escolas onde a tecnologia não entra. Por que será? Eles se tornaram bilionários com a tecnologia, e elas. E eles querem escolas que os meninos e as meninas não tenham tecnologia. Eles querem que eles façam outra coisa na escola. Será que é por um acaso? Acho que tem um movimento que eu gosto muito de lembrar sobre essa dinâmica. É você olhar, por exemplo, há quanto tempo que a gente já desenvolveu a calculadora? E todas as potências da calculadora. Mas já é reconhecido, trabalhado, discutido intensamente que o desenvolvimento do processo de você estar calculando e estar utilizando não os números, mas a sua mão, entendendo aquele processo, dá um diferencial da sua condição profissional. A gente tem coisas parecidas com isso dentro da área de alfabetização, não tem, Delia? Não, sim, existem alguns estudos que mostram que o aprendizado da escrita, quando se dá, por exemplo, com letra cursiva, é mais eficiente do que, por exemplo, usando a letra de forma ou letra de bastão. Agora, imagine quando a criança nem tem experiência de escrever, né, de ter o texto manuscrito, é só teclando, né, ou digitando. Então, deixa de trabalhar aspectos motores importantes, né?
Eu acho que a gente tem aqui, e aí por que eu queria fazer esse gancho que para mim ele é fantástico. Hoje, todas as escolas precisam criar os seus perfis. Em determinado momento, você utilizava alguma linha pedagógica, ainda que não aplicada verdadeiramente, mas você, para atrair o pai que ia chegar ou a mãe que queria participar daquela escola, você dizia, não, nós temos uma escola diferencial por conta disso, disso, disso. E não se iludam, que isso acontece também na escola pública. Não, o nosso município tem um conjunto de escolas modelo, aí as mães e os pais vão para lá de madrugada na fila, porque meu filho, minha filha precisa estudar nessa escola. Isso é mercado. Isso é o mercado dialogando com este tal mundo digital. Isso é mercado dialogando com as demandas e as necessidades do cotidiano social. E aí eu entro com uma pergunta. Como é que a gente faz dentro de processos de gestão, tal qual como com a tecnologia, mas com tantas chaves de marketing comercial, para eu conseguir fazer uma gestão voltada, de fato, para a educação, atraindo pessoas, atraindo públicos, porque as escolas precisam, elas vão ter essas experiências, mas que elas continuem fortemente direcionadas a diferenciais de educação. Eu estou viajando, isso é um problema. Como é que vocês veem essa situação? Você vê que hoje um diretor de escola, uma diretora, um coordenador, uma coordenadora, praticamente, vou usar uma palavra ruim aqui, é um faz-tudo. O que é um faz-tudo? Porque quando ele recebe... O problema hoje não está mais nem no aluno, o problema está na família. E aí quando você, por exemplo, o aluno recebe uma nota de avaliação ruim, você recebe imediatamente alguém, um pai, um avô, uma mãe, dizendo que aquela nota não pode ser atribuída ao filho dela. Então, assim, atinge o cerne do fazer educacional, que é a avaliação da aprendizagem. E aí, quando você vai conversar com a família, eu já recebi, por exemplo, mães, pais que falavam assim, mas olha, meu filho está muito medicado, você tem que ajudar, tarja preta, porque hoje o nível de medicação e de diagnósticos, né, de transtornos aumentou muito, até de gente que está com preguiça de educar. Então, tudo gera um transtorno porque o menino não aprende que tem transtorno. Não é porque está com dificuldade a escola. E ele está muito medicado, ela está muito medicada, e eu não sei o que acontece. Aí, quando a pessoa abre a bolsa, ela é a medicada, a mãe que está medicada, é o pai que está cheio de tarja preta, nada contra a tarja preta, nós às vezes precisamos. Mas ele está aprendendo em casa, e quando eu recebo essa família aqui, o desafio da gestão fica muito maior, porque agora eu não estou só gerindo o professor, não estou só gerindo a sala de aula, não estou só gerindo o financeiro, a captação, a retenção, o contábil, tudo que envolve a complexidade normal da gestão, o pedagógico, o material didático, o digital, mas eu passo a gerir com uma família que está com um perfil absolutamente diferente de demandas. E que chega aqui e fala assim, olha, essa escola ela tem que levar o meu filho, a minha filha, a ter uma renda alta, e de muito sucesso, porque também os padrões de avaliação passam hoje pelas redes sociais de muita comparação. E, para isso, quando você, por exemplo, ensina algo que a família identifica, que fala, não, isso não vai ajudar o meu filho a ganhar dinheiro, ele tem que aprender marketing. O menino está com 12 anos. Precisa aprender a programar, porque ele tem um primo. Não, ele está precisando aprender a conviver, ele está precisando aprender a ser gente, ele está precisando, na verdade, brincar, ele está precisando, sabe, ser humano, porque a única forma de enfrentar a inteligência artificial é a gente sendo humano. Ou seja, hoje você vai na escola para quê? Pergunte a qualquer criança e a qualquer adolescente. O que você aprendeu hoje na escola? O que você fez hoje na escola? Eles vão te falar das discussões, da conversa, da risada, do recreio, da brincadeira, da briga, da paquera. A única coisa que eles não vão falar é da aula. Olha, eu hoje aprendi tal coisa em matemática. Eles não vão falar porque eles não aprenderam. Sabe por que não aprenderam? Eles estão acionando a memória de trabalho só para fazer a prova, porque a aula está tediosa. Então, começa com uma aula de um modelo antiquado, que não serve mais para essa geração, que já vem com problema por causa do impacto da família e do digital. E aí chega esse cabedal da gestão. E aí eu sou diretor de escola, às vezes numa escola pequena, porque hoje
segundo o último dado que eu vi, acho que 90% das escolas do Brasil tem menos de 600 alunos, né? Eu estou numa escola pequena, às vezes numa cidade também que não é... Às vezes na capital é até pior, né? Porque você não transita, mas num lugar de mais difícil acesso, e inundado por gente dizendo assim, faça isso. Sim. Adote tal tecnologia. E aí você também não tem dinheiro, porque a situação está muito difícil. Aí você, eventualmente, cria coragem, compra uma tecnologia, compra o uso daquela tecnologia. Depois de 2 anos, você descobre que os professores não usam. Porque a tecnologia, você não mudou a cultura. E outra coisa, às vezes, quando usa para fazer a aula que já não funcionava piorar. Né? Porque antigamente, lembra que tinha o professor que chegava com aquele caderninho amarelo e que ele nunca tinha alterado aquela aula, não sei o quê. Da mesma forma. Depois veio as transparências, o pessoal não sabe mais o que é transparência, mas é uma coisa antiga, uma tecnologia, retroprojetor, né? Que também nunca mudava. Tem gente hoje que nunca muda o ambiente virtual de aprendizagem, os slides, ou então usa o que foi produzido sem fazer uma crítica. Então, é um conjunto que hoje eu concordo com você no sentido de que antes de avançar muito na questão de tecnologia ou de grandes soluções, grandes ferramentas para melhorar a gestão, que eu não posso abrir mão, mas antes de avançar nisso, eu preciso dar um passo atrás. Eu preciso descobrir assim, qual é a minha vocação enquanto escola? E a partir dessa vocação, qual é a minha concepção de educação, de ser humano, de educando, de educador, de sociedade. Na hora que eu defino com clareza essa concepção, e se ela for boa, se ela tiver raiz, ela vai florescer. As pessoas vão vir. Porque quem vem só porque você tem uma tecnologia ou outra, não fica. As pessoas têm que vir porque acreditam no que você faz e você tem que fazer o que a sua concepção, materializar o que a sua concepção diz que você deve fazer. Então é quase, eu estou propondo quase que uma tarefa ludista. Eu acho que não era para isso que vocês me chamaram aqui. Mas digo, é uma tarefa ludista prevista em legislação. Acredita nisso? Porque a partir do momento em que você diz que todo o processo de gestão escolar deve ser necessariamente democrático, não é uma opção. Não deveria ser uma peça de marketing. Deveria ser efetivamente um processo que reúne aquele coletivo. A partir do momento em que todas as escolas deveriam desenvolver um PPP coletivo com pais, comunidades, alunos, professores, é exatamente o que você acaba de dizer. E você vai dizer o seguinte, não, mas as escolas agora são grandes e poderosas corporações que precisam atender às demandas do mercado. Este tipo de empresa me parece um tipo de empresa diferente, não, Delia? Porque a questão não se reduz a um gerenciamento, né? Não se reduz ao gerenciamento da aprendizagem, eu acho que não se reduz ao gerenciamento da permanência de crianças e adolescentes no espaço, não se reduz ao gerenciamento de recursos materiais, porque diferente de outras organizações, diferentemente... não vou chamar de empresa nem de instituto, mas de outras organizações mesmo, a escola tem suas particularidades, né? Então, mesmo sendo uma escola privada, você pode até falar em termos de negócio, né? Quando você pergunta qual é o negócio de uma escola, a natureza do negócio da escola é diferente da natureza de diversos outros negócios legítimos que nós temos em vida e sociedade. De diversas instituições, empresas com fins lucrativos e até aquelas organizações sem fins lucrativos. Quando a gente fala de escola, nós não estamos na escola oferecendo ou vendendo simplesmente um produto, né? Há uma prestação de serviço e há uma relevância social ali importante. Então, não se trata de um produto ou um produto como outro qualquer, um serviço como outro qualquer. A gente pode ter alguns parâmetros com a área da saúde, eu imagino, né? E quem sabe até com a área da segurança. Mas eu acho que isso deve ser levado em conta porque a gestão democrática ela não pode ser nem uma questão ideológica, na minha visão, nem um modismo,
mas ela tem a ver com uma necessidade. Claro. Ou seja, é o reconhecimento dos diretores, dos gestores, de que eles precisam contar com a comunidade para fazer a gestão de algo tão sensível, talvez até dramático, né? Então, as decisões não devem ser decisões isoladas. Elas, claro, podem ter fundamentações teóricas, elas podem ter um lastro de gestão profissional, mas a educação não para aí. Ou seja, quando eu digo não se reduz ao gerenciamento, não é porque não deve haver um gerenciamento ou uma gestão, mas não começa nem acaba nisso daí, né? Não pode, não deveria. Mas se você me permite, você falou Claro. eu tenho estudado muito sobre a questão da escola democrática. E eu acho que não tem outro caminho. Só que quando a gente estuda, né, você sabe disso, a escola democrática, o movimento das escolas democráticas pelo mundo, tem um livro maravilhoso, um amarelo aqui daquele professor de Israel, né, a escola democrática. E você vai para o pedagógico, né? Então, assim, eu chego ao ponto de eu fazer um plano individual de estudos com os alunos. Tem um aluno que vai virar e falar assim, não, eu quero jogar futebol. Ok, você vai jogar futebol. No jogar futebol, você participa de uma série de outras coisas que você vai aprender matemática a partir do futebol, você vai aprender história a partir do futebol, você vai aprender geografia a partir do futebol. Mas o aluno acha que está aprendendo futebol, mas ele está aprendendo tudo. O outro vai aprender marcenaria, o outro vai fazer um trabalho voluntário. E os professores são avaliados pelos alunos. Estou trazendo algumas características, né? E essa escola assusta. Imagina. Porque ela rompe com esse modelo disciplinar. Sim. Né? No entanto, são as escolas que hoje estão dando o melhor resultado pelo mundo, seja a partir da linha montessoriana ou outras, em que as famílias estão com fila para ir para lá. Porque você pega, por exemplo, o Enem. Gente, o Enem é uma coisa assim... Tem muitas escolas ainda baseadas... eu tenho o melhor Enem. Pessoalmente, eu acho que isso tem uma data, um limite desse negócio, até porque o Enem vai me abrir quais portas, e esse ensino superior onde eu vou entrar me abre quais portas, por exemplo, se eu não tiver uma série de competências socioemocionais, e que às vezes uma escola que é muito focada no Enem e, portanto, trabalha muito a questão da competição, da eliminação do outro, da nota, do simulado, não talvez privilegie tanto essa questão do socioemocional. E nós estamos vendo casos no ensino superior, por exemplo, do curso ainda mais competitivo do Brasil, que é medicina, que as pessoas que tiram o melhor Enem, que conseguem entrar na melhor medicina, da melhor faculdade pública e chega lá com comportamento suicida, porque não sabe conviver. Então, o movimento da escola democrática, para mim, a salvação passa por ele. E o mais interessante, que não é uma descoberta minha, nem sua, quando você lê Anísio Teixeira, Já estava lá. no manifesto de 1930, 32, não 32. sei, já está tudo escrito lá. Se você atualizar o português do manifesto da nova escola e ler hoje, você vai achar que é uma proposta de inovação educacional para ser aplicada hoje, que nós ainda não aplicamos. Pois é. Pois Né? é. E aí, olha que coisa complexa. Ao mesmo tempo em que eu tenho que lidar com isso, eu chego e coloco como pressuposto da gestão a ideia de que a gestão precisa observar o que está fora da escola e o movimento de dentro da escola e entender a dinâmica dessas duas redes. Mas olha o mundo onde muitas vezes a escola está. Eu tenho uma escola muitas vezes em zonas de conflito, eu tenho uma escola marcada por uma série de fragilidades sociais, eu tenho uma escola onde muitas vezes ela vai estar cheia de um determinado capital e ela está fragilizada com os funcionários não satisfeitos, com os professores insatisfeitos, com a relação de insatisfação. O gestor alega do lado dele dizendo assim, é caro, não posso, eu estou muito competitivo. Do outro lado, ele recebe a ideia de que para fazer essa venda, muitas vezes nós fazemos, nós realizaremos, nós construiremos. E aí vamos pegar um exemplo menor para isso ficar mais tangível. Eu tenho dentro das escolas um fortíssimo desafio de inclusão. Obrigatório. Então, ao mesmo tempo, eu olho aquele aluno
e digo, bom, tudo bem, ele é uma potencial matrícula. Eu não posso legislativamente negar a sua matrícula. Eu preciso garantir que ele seja incluído. Mas ele me dá gastos, teoricamente, quando eu falo da entrada de recursos que eu preciso disponibilizar. Muitas vezes de profissionais que eu preciso deixar para fazer o acompanhamento. Dentro de um núcleo específico, dentro da minha supervisão, porque eu vou precisar na equipe pedagógica ou ter um psicopedagogo ou ter suportes para as atividades direcionadas dos planos individuais. Aí o gestor olha para aquilo e faz aquela coisa horrenda que a gente vê muito. Ou eu incluo mal, ou eu minto que eu não tenho vaga. Tá bom, vamos imaginar que, cheirando mau caratismo, imaginar que de fato o sujeito está tenso para sobreviver ao cotidiano, para não perder aquela condição que muitas vezes foi atingida ali. Como é que ele lida com esse dilema? Como é que ele traz essa realidade mais democrática, fora de série, quando ele diz assim, ó, mas meu boleto continua vencendo no dia 5. O que a gente faz? Posso falar? Pode, não, vai lá. Esse talvez seja também um dos grandes desafios dos dias de hoje. Esses dias eu estava numa consultoria numa escola muito boa, por sinal, muito bem reconhecida, e o diretor me falou assim, eu tenho aqui uma professora que era uma espécie de coordenação dessa questão da inclusão, da educação especial e tudo, e ela foi fazer uma visita na secretaria, na Delegacia Regional de Ensino, e mostrou os projetos que a gente tinha, que eram muito bem estruturados. Foi a pior coisa que aconteceu para a nossa escola, porque agora eu estou lotado de gente com... E ele falou, não sei como é que eu barro essa entrada, eu não consigo mais pagar do jeito que vai. Isso eu estou falando de uma pessoa séria, não é mau caráter, de uma escola séria e que é reconhecida de alta qualidade no lugar. E que foi penalizada por ser boa em termos de inclusão. Estou falando de um gestão na veia. Eu estava em Salvador agora no Congresso Internacional da Associação Nacional de Educação Católica e com um rapaz que cadeirante, muito pequenininho, tem 28 anos, nasceu com aquela doença, fala ossos de vidro, né? Tem um nome científico, e ele dizia, tinha 300 diretores na nossa frente, coordenadores, justamente discutindo inclusão. E ele, na sua cadeira de rodas, com toda a sua limitação física, uma cabeça brilhante, está fazendo doutorado em educação. E ele dizia assim, gente, quando eu nasci, o médico falou para minha mãe para ela não gastar dinheiro comigo na escola, em coisas muito boas, em formação, porque eu não daria nada, eu morreria cedo e não teria condições de ser ninguém para ajudar em casa. Ele hoje é arrimo de família. Eu estou aqui com 29 anos de idade. Eu não sei se esse médico está vivo, mas eu estou aqui, gente. Agora, ele disse que ele estava ali porque ele teve uma vida escolar e universitária que foi possibilitada pela inclusão. E a única conclusão que ele chegou e que talvez não deixou os diretores muito tranquilos é que a inclusão é uma questão substantiva, é uma questão assim de fundamento. Para eu ser escola, eu tenho que ser inclusivo. Ponto. É isso. Como é que eu vou fazer para ser isso? Eu tenho que ser isso. Vou ter que buscar parceria? Como é que eu vou fazer? Eu não sei. Agora, ser inclusivo implica muitas vezes mudar a minha prática com o aluno que não tem essa deficiência. Então, eu não posso ser inclusivo só com quem tem a deficiência. Eu tenho que trabalhar de uma forma que todos os outros possam ter alterado o meu jeito de ser escola para que eu possa ser realmente inclusivo. Aí é um grande desafio. E é um desafio de formação. Só que não dá para fugir. Nós, até voltando ao assunto da tecnologia, por exemplo, a onda autista aumentou enormemente. Hoje nós temos, se você é diretor da escola, você está lidando com alguém que carrega algum grau de autismo, ou menor ou maior.
E, às vezes, quem está dando maior dificuldade para lidar com o autista são os outros alunos. E por que eu trago o autismo? Porque a deficiência física, eu já lidei com isso. Uma coisa é a deficiência física no sentido assim, é cadeirante, tem problema de visão, é cego, tem problema de audição, teve uma paralisia cerebral, não se move. Uma coisa é a questão física, outra coisa é a questão mental. Então, a inclusão da deficiência de limitação física, ela é desafiadora. Agora, quando você tem um aluno que o problema passa por alguma questão de algum desses transtornos que também viraram uma onda, TDAH, os mais diversos, bipolaridade, anorexia, bulimia, you name it, é muita coisa. Uhum. Agora, quando você tem alguém que, por exemplo, no conceito antigo, é super inteligente, por exemplo, um matemático exemplar, e que não tem capacidade de conviver. Sim. E não tem capacidade de lidar com barulho. Não tem capacidade de... Ama apaixonadamente alguém da sala dele. E a pessoa não consegue olhar para ele porque ele não sabe conviver. E já, só encerrando isso, mas semana passada, por coincidência, eu estava conversando com um ex-reitor meu. E ele tem um neto que nasceu com um nível forte de autismo. Tem 2 engenharias, mora nos Estados Unidos, está trabalhando na Boeing, na área mais de ponta da Boeing. Super genial. Mora sozinho, não consegue conviver com ninguém, conversar com ninguém. Trabalha brilhantemente. Saiu no vídeo do presidente da Boeing. Mas não consegue conviver, nem amar, nem ser amado. Então, será que ele realmente foi incluído? Será que é um sucesso? Sim. Isso aí? Não estou trazendo resposta, não. Estou trazendo angústia, viu? Não, eu ia dizer o seguinte, que isso é desafiador na gestão da escola, né? Porque você pode se valer das tecnologias assistivas para atender o aluno que é surdo, o aluno que tem baixa visão, o aluno que é cego. Você tem tecnologias hoje também para alunos que têm algum tipo de desafio, né, motor e locomoção. Mas quando você pensa nesses problemas, desses desafios como autismo, podemos falar de dislexia, alunos com depressão, etc. Qual é a tecnologia que está, além da química, da farmacêutica, né? E aí, nesse caso, a gestão escolar deve pensar o seguinte: qual é a minha contribuição? Então, ela pode comprar, adquirir, licenciar tecnologia assistiva, capacitar seus docentes para responder ao desafio da inclusão dessas situações que nós falamos em relação à cegueira, surdez, etc., né? E esses demais outros desafios que têm a ver com aspectos intelectuais, não sei se intelectual, mas mental, né? Como é que se faz, né? Qual é a tecnologia que está disponível? Será que é a tecnologia ou os recursos são de outra natureza, né? E aí você vê qual é o desafio do gestor, né? da gestão, e que a lógica não pode ser, mesmo sendo instituição privada, a lógica predominante não pode ser a lógica econômica, né? Não. Porque se for a lógica econômica, você está tendo prejuízo. Não é que o negócio não deva ser sustentável e sustentado, mas não passa por aí, né? Tem um traço que entra muito nesse debate e que para mim foi muito impactante. Eu dei aula durante bastante tempo em uma determinada escola e numa das turmas eu tinha um aluno com transtorno de neurodesenvolvimento e dificuldade de fala, dificuldade de ação, dificuldade... Ele sentava no fundo da sala. Eu fiquei preocupado. Eu falei, equipe pedagógica, me dá um suporte para eu poder trabalhar. Não, fica tranquilo. Falei assim, já temos um trabalho errado aí, né? Nós deveríamos ter o AEE claramente direcionado. E aí é isso. Quando eu vou falar de uma educação direcionada, num plano individualizado para aquele aluno, eu preciso pensar num plano individualizado para a associação com aquela turma. E eu preciso pensar nas estratégias. Mas você sabe que na escola eles me deram um baita aprendizado. O menino estava com a turma e com a mesma turma já no 5º ano que eles estavam juntos. Então, ele não só estava incluído pela turma, não pela escola, pela turma, ele tinha
alta aceitação dos grupos que brincavam, que davam suportes, que mexiam, e ele era um tremendo piadista. Só que como ele falava baixo e eu não conseguia ouvir, toda hora eu tinha uma explosão de gargalhada no fundo da sala. Falei assim, não, agora eu vou dar aula daí do seu lado, porque eu quero ver as piadas também. Para a gente poder entender. Existe, no fenômeno inclusão, e se os diretores começarem a entender isso, 2 movimentos. Aquele que a gente acha que está incluindo, e que é um fator, mas em explicar, fortalecer a aprendizagem social para que você possa lidar com o diferente. Esses diferentes vão estar dos nossos comportamentos. Talvez esse jovem que não consegue conviver, amar, ser amado, se tivesse mais oportunidades das chaves de interação do outro, entender melhor quais são aquelas dinâmicas, a gente poderia ter uma sociedade diferente. Então, quando a gestão particular, pública, olha para a escola, ela precisa entender, um espaço definitivamente diferenciado. Se não for entendido isso, eu acho que a gente está fadado ao fracasso. A gente está fadado à fragilidade. A gente está fadado a imaginar que temos um grande negócio e não entender, porque em um momento ou outro aquilo foi embora. Meus caros, para mim... Só comentar por favor. o que o professor Daler falou aqui sobre o produto da escola, né? Que ele falou muito bem. E o que me encanta na educação, que me atraiu, eu era do Banco do Brasil, concursado. Eu larguei, adorei o Banco do Brasil, aprendi muita coisa, pessoas maravilhosas, mas eu larguei o concurso para vir para a educação por encantamento. E eu refleti muito sobre isso, porque a minha área de origem é marketing. E aí eu ficava, gente, qual é o produto da escola? A escola é produto, a escola é serviço, a escola... Não estou falando da categoria jurídica ou de impostos, não. Nós somos desafiados porque o nosso produto é gente. Gente transformada. Gente que chega de um jeito e termina de outro. E a nossa esperança é que elas terminem melhor. Mais preparadas enquanto seres humanos, cidadãos, não apenas o cognitivo de aprender a ciência, que nós somos funcionários da ciência, né? E da cultura, mas mais do que a cultura e a ciência, é aprender a ser gente, aprender a ser humano, aprender a ser feliz. Então, é gente transformada que nós entregamos, digamos assim. Só que é impossível a pessoa ser transformada, desde a educação infantil ao superior, se o professor não se transforma junto. E aí é que é a beleza. É isso mesmo. É aí que a beleza que máquina nenhuma nunca vai conseguir substituir, que é o imprevisto. É eu chegar também no final e falar assim, gente, eu estou diferente porque essa turma interagiu comigo, porque essas pessoas me ensinaram coisas. Esse menino de 5 anos de idade, eu aprendi com ele ou com ela. Então, e os melhores professores, as melhores professoras, são justamente essa que tem essa entrega. Que você vê que ela saiu da sala diferente todo dia. Todo dia. Né? Então, é um produto realmente muito especial, né? Porque... E essa é verdade também na gestão, mas quando você começou a falar, eu pensei, eu fui completando aqui na minha cabeça. Transforma e vai se transformando, é isso mesmo. É maravilhoso isso. E olha que fantástico, a gestão quando está com a porta aberta, ao invés daquela gestão com a porta fechada, ela se permite a vivenciar a transformação junto com a escola, junto com o cotidiano, junto com aqueles movimentos. É legal pensar sobre isso. Mas se você, na prática, vai, por exemplo, mesmo na privada, mas vamos falar de uma escola pública. Você falou de PPP. Uhum. E aí você chega lá e fala assim, olha... Eu já fui contratado para isso. Aí você chega lá e faz uma pergunta. Quem aqui participou da escrita ou da discussão ou do debate sobre o projeto pedagógico anterior? E o que a gente vê? Né? Ah, não, foi o diretor, já saiu. Foi o diretor. Ninguém sabe nem onde está a peça. Isso. Né? Olha, mas a gente precisa estar na época, tem que entregar aqui, precisamos ter outro, tá? Então, mas tem que ser um negócio democrático, participativo, vamos junto. No final, na hora que os prazos apertam, ficam os 2 ou 3 coordenadores, um pouco o diretor fazendo a revisão final
E aí o problema é que se você voltar de novo lá naquela escola e perguntar para todos os professores, a participação foi quase nenhuma. Sim. Eu acho que a gente tem vários problemas. A ideia de como a escola é transformada muitas vezes uma mercadoria e não nesse produto lindamente vocês acabaram de colocar. E aí, se ela é uma mercadoria, aquilo ali é uma peça menor comparado ao entendimento daquelas vendas que a gente tratou no primeiro momento. Mas eu acho muito interessante a ideia também de como o profissional da educação, e aí como um todo, em todas as áreas, muitas vezes ele vai se desvinculando da ideia de que ele faz um trabalho de transformação e vai vinculando a ideia de que ele está cumprindo uma tarefa. E se a gestão, e se os participantes, se o coletivo ele não estiver ligado nisso, a gente perde isso com muita facilidade, não é? Uhum, uhum. É porque entra nessa lógica que nós estamos em uma sociedade que ela é desumanizante em tudo. Estou falando que as famílias hoje jantam e não conversam, ficam nas telas. Então começa na família. A gente sai de carro, a gente dá graça a Deus se consegue chegar vivo onde a gente pretendia chegar, sem bater em ninguém, sem ninguém te dar um tiro, sem você brigar com ninguém. O trânsito virou uma coisa desumanizante. Você chega nas empresas, Nossa. a lógica de que as pessoas são facilmente intercambiáveis por alguém que vai custar menos e cada vez menos, também está muito presente. E isso já chegou na escola. Isso já chegou na escola. Essa lógica, que é uma lógica que veio da indústria, ela hoje está permeando as escolas, que foi uma escola criada para essa indústria. Não vamos esquecer disso. Sim. Então, você pega o quadro negro foi uma grande revolução tecnológica do século XVIII para o XIX, que era para poder massificar a aula. Gente, quando a gente fala de massificar alguma coisa, é o oposto da concepção ideal de educação. Sim. Que pressupõe que cada um aprende de um jeito. Não chega à teoria de Gardner, mas que cada um aprende de um jeito, né? E talvez agora a tecnologia possa vir nos ajudar, e eu acho que o gestor tem que ter isso em mente, que se eu quero ter uma escola com fundamentos fortes, mesmo uma escola pequena e com menos recursos financeiros, até pela comunidade na qual eu estou, eu tenho que trabalhar a gestão para que os professores e professoras, corpo técnico administrativo se sinta pessoal e individualmente respeitado. Porque aí eles vão conseguir fazer isso com os alunos. Se eu conseguir isso, eu realmente acho que vou ter uma escola que vai sobreviver em um mundo que é desumanizante. Ou desumanizador, não sei se é a palavra certa. Então, eu estou dizendo que nós somos de uma escola que humanize. Com certeza. Acho que, assim, dentro da oportunidade, eu queria sinalizar a ambos que eu cresci muito. E se é para transformar, eu me sinto transformado depois desse papo. Me sinto feliz com essa oportunidade. Eu queria falar com você. Olha aqui para mim, foca bem. Não entendeu? Tá tudo bem. Senta de novo, ouve, troca ideia, conversa com alguém sobre o que você ouviu aqui. Discordou, se sentiu na mesa, está participando, agora você entendeu do que a gente está falando. Bons estudos e um grande abraço.